Meu amigo, puxa uma cadeira aí que hoje o Zeca Estrada vai te contar uma história daquelas que a gente não esquece nem passando a vida inteira rodando esse Brasil. E olha que já vi cada coisa nessa estrada que, se eu contar tudo, ninguém acredita. Mas o que vou relatar agora não aconteceu comigo não. Aconteceu com um rapaz lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele me encontrou num posto, trocou 2 palavras comigo e quando viu que eu ouvia causos desde menino, resolveu abrir o coração. Disse que tinha carregado aquilo por anos e que precisava dividir com alguém que não risse da cara dele. Pois bem, o Zeca não ri de história séria, muito menos quando tem assombração no meio. O rapaz, que vou chamar de Paulo, nasceu e cresceu numa casinha simples, num bairro afastado da cidade. Sabe aqueles lugares antigos onde cada esquina tem uma história guardada? Pois é, a casa ficava numa rua de terra batida, bem próxima do cemitério municipal. E, falando a verdade, todo mundo ali cresceu acostumado com o movimento da morte passando de vez em quando. Velório, cortejo, gente acendendo vela, essas coisas comuns de cidade velha. Mas tinha algo mais pesado ali. Algo que se arrastava pelo chão quando o sol baixava e fazia o vento soprar de um jeito estranho. O quintal da casa era enorme. Antes do lugar ser loteado, aquilo tudo tinha sido um milharal e ainda restavam pedaços dele espalhados como um rastro de memória ruim. O povo mais antigo contava que já tinha acontecido de tudo ali. Gente sendo velada dentro da sala, vulto andando entre as folhas, passos correndo de madrugada e até vozes que ninguém sabia de onde vinham. O Paulo cresceu ouvindo isso e achando normal, até porque criança não entende muito bem o que deve temer. Mas ele sempre sentiu uma coisa: dentro daquela casa nunca parecia estar sozinho. A rotina dele era simples: dividir o quarto com a mãe e o irmão mais novo, acordar cedo, correr pelo quintal, ir para a escola. Nada de diferente até o dia em que tudo mudou. Isso aconteceu quando ele tinha uns 8 anos, ainda pequeno demais para entender o que estava vendo. Numa manhã qualquer, daquelas em que o sol demora a levantar, ele acordou meio sonolento, levantou para ir ao banheiro e seguiu o caminho de sempre. Primeiro o corredor estreito, depois o cômodo pequeno onde guardavam caixas velhas. Depois, a sala silenciosa e, por fim, a cozinha. A cozinha era iluminada por uma janela grande, daquelas que deixam entrar a primeira luz da manhã. E foi ali que ele parou. Ele sentiu o corpo gelar antes mesmo de entender por quê. O sol fraco batia de um jeito meio torto na parede e, logo abaixo da janela, ao lado da pia, tinha uma sombra. Uma forma escura, grande, que se movia como se estivesse dançando. E não era dança bonita, não. Era uma dança lenta, pesada, quase como se o corpo estivesse balançando sozinho, sem música, sem sentido. O menino travou na hora. Disse que até hoje não sabe como conseguiu respirar. Ele esfregou os olhos, achando que era sonho, mas a sombra continuava lá, balançando de um lado para o outro. Parecia uma mulher gorda, com o corpo sem forma definida, mas com um movimento suficiente para deixar claro que não era um jogo de luz. Ele deu um passo para trás, depois outro, até que saiu correndo pelo corredor e voltou para o quarto. Acordou o irmão aos gritos, e o irmão, em vez de achar que era bobagem, resolveu ir ver. Criança é assim, coragem e burrice moram no mesmo lugar. Quando os dois voltaram para a cozinha, a sombra continuava no mesmo canto. A mesma dança lenta, o mesmo balançado estranho. Os dois ficaram parados na porta, olhando, hipnotizados, sem coragem de chegar perto. Depois de um tempo que eles nunca souberam medir, correram para a mãe e puxaram ela até lá. Mas quando chegaram na cozinha, a mãe disse que não via nada. Puxou os dois pelas mãos, levou de volta ao quarto e mandou dormir. O Paulo jurou que ela parecia nervosa, mas ele era pequeno demais para entender aquilo. E assim terminou aquela manhã, com 2 crianças tremendo na cama e uma casa silenciosa que parecia esconder alguma coisa. Algo que dançava quando ninguém devia estar acordado. Pois bem, meu amigo,
Depois daquela manhã estranha, a vida do Paulo e do irmão seguiu do jeito que sempre foi, mas com um peso novo no ar. Ele me contou que nos dias seguintes, cada vez que passava perto da cozinha, olhava de canto de olho, esperando ver a tal sombra dançando de novo. Era como se a casa inteira tivesse ficado mais silenciosa, mais atenta aos passos deles, como se alguma coisa ali dentro tivesse despertado com aquela primeira visão. E o menino, embora tentasse parecer forte, carregava um medo que não sabia explicar. A mãe deles, mulher firme e acostumada com dificuldade, começou a agir de um jeito meio estranho também. Às vezes, quando o sol caía, ela trancava as janelas da cozinha mais cedo do que o normal. Outras vezes, passava pelo corredor olhando por cima do ombro, como se estivesse verificando algo que não queria admitir. O Paulo dizia que aquilo o deixava tudo pior, porque criança percebe quando o adulto está com medo, mesmo que ninguém diga nada. E ali, naquela casa antiga, cada pequeno gesto ganhava um significado mais pesado. Com o passar das semanas, os meninos começaram a notar outras coisas. O rádio velho, que ficava na sala e que sempre teve mau contato, começou a ligar sozinho. Mas não era sempre. Só acontecia quando a casa estava em silêncio. Acontecia de madrugada, quando o vento batia fraco no telhado e a rua parecia deserta. O volume nunca subia de repente, mas um chiado baixo, quase um sussurro, enchia a sala por alguns segundos antes de desligar. A mãe dizia que era defeito, mas a expressão dela dizia outra coisa. O irmão do Paulo, que era mais novo, começou a ter pesadelos. Acordava chorando, dizendo que tinha alguém andando no corredor. Não falava em sombra, não falava em dança. Só dizia que ouvia passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. O Paulo, que dormia ao lado, escutava também, mas ficava quieto. Ele me contou que tinha medo até de respirar fundo nessas horas, medo de chamar a atenção daquilo que estivesse ali. Mesmo com essa tensão toda, a vida seguia. Eles iam para a escola, brincavam no quintal, ajudavam a mãe com o que podiam, mas cada vez mais a sensação de presença dentro da casa parecia crescer. O Paulo descreveu como era entrar no pequeno cômodo que ligava o corredor à sala. Sempre dava a impressão de que alguém tinha acabado de passar por ali. Era um cheiro leve, uma mudança no ar, uma sensação que fazia o corpo inteiro ficar atento, como se o perigo estivesse a poucos passos, observando. E foi numa dessas tardes, quando o sol já se escondia atrás dos barracos da rua de baixo, que algo aconteceu de novo. O Paulo entrou na sala para pegar um brinquedo que tinha deixado perto do rádio. O ambiente estava calmo, iluminado só pela luz que vinha da janela da frente. Ele se abaixou, pegou o carrinho e, quando levantou, viu de relance uma sombra passar pelo vão que dava para a cozinha. Não era grande, nem parecia dançar. Era rápida, como se alguém tivesse atravessado o espaço num movimento só. Ele congelou no mesmo instante. Chamou o irmão na mesma hora. Os dois ficaram parados na porta da sala, olhando para o corredor escuro que levava até a cozinha. Era como se a casa estivesse respirando, esperando que eles se aproximassem. A mãe apareceu logo depois perguntando o que estava acontecendo, mas os meninos não conseguiram explicar. Ela deu uma bronca, disse que estavam impressionados demais, mas quando virou as costas, o Paulo percebeu tremor leve na mão dela, e aquilo dizia mais do que qualquer palavra. As noites foram ficando cada vez mais complicadas. O Paulo começou a dormir mal, acordando com aquela ideia fixa de que algo estava olhando para ele no escuro. O irmão, às vezes, acordava no meio da madrugada e ficava sentado na cama, fixo na porta, como se alguém estivesse entrando. A mãe, quando percebia, levava os dois para perto dela, mas nunca acendia a luz. Disse ao Paulo que luz forte irritava as coisas da noite. Ele nunca esqueceu essa frase. Foi nesse período que o irmão dele recebeu a revelação que mudaria tudo anos depois. A mãe, cansada, sobrecarregada e com medo de que as crianças piorassem, acabou contando a ele num cochicho desesperado que ela também tinha visto a sombra dançar naquele dia.
tinha visto a figura balançando perto da pia, iluminada pela luz fraca do sol. Só não admitiu porque sabia que, separados do pai, continuariam morando ali, e ela não queria que o medo tomasse conta deles. A verdade ficou guardada por muito tempo. Mas naquela época, os meninos não sabiam disso, apenas sentiam um medo crescendo. E foi numa madrugada fria, quando tudo parecia calmo demais, que algo aconteceu de novo e mudou completamente o rumo daquela história, deixando os dois cara a cara com o desconhecido. Até aqui você já percebeu que aquela casa em São Gonçalo tinha mais passado do que parede. Mas o que aconteceu naquela madrugada, essa sim marcou os meninos de um jeito que nenhum deles esqueceu. O Paulo me contou que acordou sem motivo, do nada, como se alguém tivesse tocado no ombro dele. A casa estava num silêncio profundo, aquele silêncio pesado que parece encher os ouvidos. A mãe dormia encostada na parede, o irmão estava virado para o outro lado, respirando fundo. Só o Paulo estava desperto, com frio na nuca que não fazia sentido. Ele ficou quieto tentando voltar a dormir, mas aí escutou. Primeiro, um rangido leve, como se o piso da sala estivesse reclamando do peso de alguém. Depois outro, e outro. Passos lentos, arrastados, seguindo do corredor para a cozinha. Os mesmos passos que o irmão dizia ouvir nos pesadelos. O mesmo ritmo, o mesmo arrastar de pés, como se quem andasse ali tivesse cansado ou carregando um corpo pesado demais. O Paulo sentiu o coração disparar e prendeu a respiração. Era como se aquela coisa estivesse caminhando para ocupar cada canto da casa. O irmão acordou pouco depois, talvez pelo mesmo instinto que despertou o Paulo. Ele abriu os olhos devagar e, sem dizer palavra, apontou para a porta do quarto. O gesto foi pequeno, mas suficiente para deixar claro que ele também estava ouvindo. Os passos continuaram mais alguns metros e depois pararam. O silêncio que veio em seguida foi pior, porque parecia que a coisa estava ali, parada, escolhendo para onde ir. Foi nesse instante que o rádio da sala ligou. Não com música, nem com um barulho de estática. O que saiu dele foi um chiado profundo, abafado, como se alguém tentasse falar, mas a voz estivesse presa atrás de um pano grosso. A mãe acordou sobressaltada, colocou a mão na testa e olhou para os dois meninos como se já soubesse o que estava acontecendo. Ela tentou levantar, mas hesitou, coisa que o Paulo nunca tinha visto. Parecia que o medo tinha agarrado ela pelos braços. Ela respirou fundo, disse que ia ver o rádio e pediu que os meninos ficassem na cama. Só que mal ela deu o primeiro passo, o chiado ficou mais alto, mais irregular, como se tivesse ficado irritado com a movimentação dela. O Paulo me contou que aquela foi a primeira vez que viu a mãe realmente assustada. A mulher que enfrentava tudo, que segurava a casa sozinha, agora tremia no escuro e olhava para a porta como se esperasse que algo atravessasse ela a qualquer momento. Os passos começaram de novo, mais rápidos, mais pesados. O barulho vinha da cozinha, depois ia para a sala, depois voltava, como se aquela coisa estivesse andando em círculos, inquieta. A mãe segurou os dois pelos braços, puxou para perto dela e disse num sussurro que nenhum dos três devia sair dali. E foi aí que o Paulo percebeu. Ela sabia que aquilo existia. Ela sabia que não era imaginação deles, só nunca tinha dito nada. E então aconteceu o momento que o Paulo descreveu como o pior de toda a infância dele. A porta do quarto, que sempre ficava encostada, se mexeu sozinha. Primeiro um rangido leve, como se alguém passasse a mão nela. Depois, lentamente, ela começou a abrir. Não tinha vento, não tinha janela aberta, não tinha nada que explicasse aquilo. A mãe arregalou os olhos, colocou a mão na boca e os meninos se encolheram até quase desaparecerem dentro da coberta. Quando a porta abriu de vez, o corredor apareceu à frente deles, iluminado apenas pela luz fraquíssima que vinha da rua. E foi ali, por um instante, rápido, que o Paulo viu. Ele jura que viu. Uma sombra parada no meio do corredor. Não dançava dessa vez, não balançava, só estava ali parada, como se soubesse que estava sendo observada. Uma figura pesada, do tamanho de uma pessoa grande, mas sem forma definida, como se o corpo tivesse sido recortado do escuro. A mãe fechou os olhos e começou a murmurar alguma coisa. Talvez uma prece, talvez um pedido. O irmão do Paulo tremia tanto que a cama fazia ruído. A sombra ficou ali por tempo demais. Tempo suficiente para a mente dos três entender que aquilo não era reflexo nem imaginação.
Era presença. Era alguém ou alguma coisa que queria ser vista. De repente, sem aviso, a sombra deu um passo. O som foi seco, como se o piso tivesse sentido o peso dela. A mãe puxou os 2 meninos para trás e segurou firme, pronta para enfrentar o que fosse. Mas antes que ela pudesse reagir de novo, a sombra se mexeu para trás, deslizando como se o corpo não tivesse ossos. E desapareceu no escuro do corredor, sumindo, sem forma, sem ruído, sem despedida. O silêncio voltou. O rádio desligou sozinho. Os passos cessaram de uma vez. A casa ficou parada, como se segurasse o ar. E naquela madrugada, mãe e filhos ficaram acordados até o sol nascer, sem coragem de mover um músculo. O Paulo disse que aquela foi a noite mais longa da vida dele. Uma noite que deixou claro que a sombra não estava presa à cozinha, não estava presa ao amanhecer. Ela podia aparecer onde ela quisesse, inclusive no quarto deles. Pois bem, meu amigo, depois daquela madrugada terrível, a vida naquela casa nunca mais voltou a ser a mesma. O Paulo me contou que, quando o sol finalmente apareceu, foi como se todos ali tivessem envelhecido alguns anos de uma vez só. A mãe levantou devagar, esgotada, e passou o dia inteiro sem falar muito. Os meninos evitaram a cozinha, evitaram o corredor, evitaram até olhar para a porta do quarto. Era como se a casa inteira tivesse ficado impregnada com o peso daquela noite. Mas ainda assim ninguém tinha para onde ir. A vida continuava, com medo ou sem medo. Nos dias que vieram depois, uma calmaria estranha tomou conta do lugar. Nada de passos arrastados, nada de rádio ligando sozinho, nada de sombra dançando ao amanhecer. Era silêncio demais. Como se a casa estivesse aguardando alguma coisa. O Paulo ia para a escola tentando esquecer, mas bastava voltar para casa e sentir o cheiro da madeira antiga do corredor para tudo voltar à memória. O irmão dele, mais sensível, quase não dormia. Às vezes ficava sentado na cama olhando para a porta fechada, como se estivesse tentando garantir que ela não se mexeria de novo. A mãe fazia de tudo para manter a rotina. Cozinhava, lavava roupa, tentava puxar assunto, mas dava para notar que ela estava sempre distraída, pensando longe. Era o tipo de silêncio de quem carrega um segredo. E de fato carregava. Só muito tempo depois ela contaria ao filho mais novo que tinha visto a sombra dançando naquela manhã antiga e que tinha visto também a figura parada no corredor naquela última madrugada. Só não dizia nada porque acreditava que, falando, dava mais força àquilo. E porque, vivendo sozinha com 2 crianças, não tinha alternativa a não ser enfrentar. O tempo passou e pequenos sinais começaram a aparecer de novo. Nada forte como antes, mas o suficiente para lembrar que a presença ainda estava ali. Um copo mudado de lugar. Uma porta que aparecia aberta quando todos lembravam de ter deixado fechada. A luz fraca da cozinha piscando sem razão. O Paulo dizia que esse tipo de coisa era até pior do que as grandes aparições, porque deixava a sensação constante de que aquilo observava, analisava, esperava. Aos poucos a mãe começou a evitar ficar sozinha na casa. Quando precisava ir até a cozinha depois que o sol baixava, chamava os meninos para irem junto. Quando precisava buscar algo no quintal, ia correndo, como se o escuro estivesse mais vivo do que deveria. E com esse comportamento vai ficando claro que a família estava vivendo na defensiva, como se dividissem a casa com algo invisível que precisava ser respeitado, ou pelo menos não provocado. A mudança mesmo só aconteceu anos depois, quando eles finalmente se mudaram dali. O Paulo já era quase adolescente e a mãe conseguiu alugar um lugar em outro bairro. A casa antiga foi ficando para trás como uma lembrança ruim, mas nunca totalmente esquecida. Era como se a sombra tivesse ficado grudada neles, não no sentido de perseguição, mas na memória. Uma marca que nenhum deles conseguiu apagar. Um pedaço da infância que nunca se encaixou direito. E o mais curioso, segundo o Paulo, é que a tal sombra rebola, como eles passaram a chamar, nunca mais apareceu depois que eles saíram. Não voltou em sonho, não voltou em lembrança física, não reapareceu quando ele visitou a rua muitos anos depois. Era como se a coisa tivesse presa ao terreno, talvez a casa, talvez algum acontecimento antigo que ninguém ali teve coragem de investigar. As histórias que os vizinhos contavam sobre velórios dentro da sala, sobre vultos no milharal e sobre gente enterrada antes da hora,
pareciam ganhar outro sentido, mas ao mesmo tempo não explicavam nada. Anos mais tarde, em 2022, quando o irmão finalmente contou o que a mãe tinha confidenciado, o Paulo sentiu algo estranho. Não foi medo, não foi alívio. Foi como se um pedaço faltando do passado tivesse sido colocado de volta no lugar. A confirmação de que eles não tinham imaginado nada, de que o que viram na cozinha naquela manhã era real. Tão real quanto qualquer pessoa de carne e osso. A sombra dançava porque queria ser vista, porque já estava ali muito antes deles e continuaria ali depois. E aí, meu amigo, que entra a parte que mais mexeu comigo quando ele contou essa história no posto. O Paulo disse que até hoje, quando ele se lembra daquela figura balançando devagar ao lado da pia, sente o mesmo frio na espinha que sentiu quando era menino. Não importa o tempo que passe. Certas imagens simplesmente se recusam a ir embora. E talvez esse seja o verdadeiro poder das coisas que a gente não entende. Elas ficam. Ficam no corpo, ficam na memória, ficam na alma. E se quiser a minha opinião sincera, tem casa que guarda mais do que história. Guarda presença, guarda silêncio, guarda aquilo que a gente não sabe nomear. E a casa de São Gonçalo era uma delas. E agora me conta aí, meu amigo. Você já viveu algo parecido? Alguma sombra diferente? Algum vulto que cruzou seu caminho quando você menos esperava? Deixa aí nos comentários porque seu relato pode virar o próximo vídeo aqui do canal. E falando nisso, não esquece de se inscrever, deixar o gostei e compartilhar com quem curte um bom caos de estrada. E quando terminar esse aqui, corre para assistir o último roteiro que eu contei no canal. Tá te esperando lá, cheio de mistério e assombração.